do Supremo Tribunal Federal sobre esse instituto. Os 9 ministros que já votaram, todos eles, foram unânimes em dizer que o orçamento público tem que ter regras de isonomia e de transparência. 5 deles espancaram esse instituto como nós temos espancado ao longo desse tempo. Presidente, essa resolução, ela poderia ser votada após o julgamento do Supremo, para nós nos adequarmos às balizas que o Supremo estabelecesse. Mas no meio do jogo jogado, quando a bola está com o Supremo Tribunal Federal, a gente interrompe e apresenta uma resolução que, na prática, presidente, não estabelece isonomia. Não há isonomia quando 1,5 bilhões de reais está na... Não há isonomia quando 1,5 bilhão de reais fica na mão do presidente da Câmara dos Deputados. Não há isonomia quando existem critérios que traz distinção entre brasileiros que são representantes de outros brasileiros, ofendendo, inclusive, o princípio da igualdade que está consoante com a Constituição. Presidente, a resolução não traz transparência pedida, exigida e proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento que está em curso. Líder Randolph, para orientação, se me permite. Menos, presidente, traz qualquer regra de isonomia. A posição da rede é a mesma de 4 anos. Orçamento secreto é uma indecência e só há um caminho, acabá-lo, como está em julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu ia lhe dizer que eu acho isso... Conceda a palavra pela ordem ao líder Renan, ao presidente Renan. Eu acho essa votação totalmente indevida, né? O Brasil se debateu muito sobre esse tema. Eu lamento até que o PT tenha encaminhado favoravelmente. Essa resolução, ela está na contramão de todos os votos de todos os ministros do Supremo Tribunal. A possibilidade dela valer, ter eficácia em função da decisão do Supremo, que virá, né, apenas 2 ministros faltam votar, é zero, porque, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, ela não resolve nada do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da impessoalidade e, mais ainda, agrava a situação ao destinar o presidente da Câmara dos Deputados, pela liderança que ele exercerá eventualmente junto à mesa diretora, 7,5% dos recursos. Isso é, presidente, com todo respeito, um escárnio e uma decisão da qual jamais eu gostaria de participar. Eu acho que é talvez um momento muito difícil do Congresso Nacional, acho que é uma incoerência brutal do PT. Eu conheço a posição do presidente Lula, é uma posição totalmente contrária à inconstitucionalidade do RP9 e, lamentavelmente, acabei de conhecer o encaminhamento do PT, que é um encaminhamento totalmente incoerente com o que pensa o seu líder, não é? o presidente eleito. Eu, sinceramente, não gostaria de estar participando desse momento do Congresso Nacional e acho que isso acontece em descompasso com o grande papel que Vossa Excelência exerce à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Essa coisa de RP9, isso é um escárnio. O Brasil tem que se ver livre disso definitivamente. Nós, em pleno século XXI, termos um orçamento secreto, isso é uma coisa que jamais vai ter como se explicar. Eu, para manter minha coerência, eu comuniquei logo cedo ao líder, querido amigo Eduardo Braga, fiz questão de vir aqui exatamente para dizer ao Brasil que eu acho que essa decisão que está sendo tomada pelo Congresso Nacional, ela será ineficaz, porque mantém todas, sem exceção, as inconstitucionalidades que estão sendo apontadas nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa situação vergonhosa. Não pensei que ia concordar com o senador Renan Calheiros, mas, de fato, estamos numa situação vergonhosa na votação de hoje. Um arremedo de um projeto de resolução que tenta salvar e vender à opinião pública uma imagem de transparência
regulamentando, institucionalizando, legalizando e mantendo uma das maiores excrescências da política brasileira, que é o orçamento secreto. Todos sabem, ou aliás, boa parte do povo brasileiro sabe, que esse instrumento do orçamento secreto, além de lembrar casos gravíssimos anteriores da história política brasileira, dos anões de orçamento, da máfia do sanguessuga, escândalos de corrupção pesados na história do nosso país, foi institucionalizado pelo governo Bolsonaro para construir uma base alugada na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, na campanha, o governo que liberou os recursos, que construiu uma base alugada com os partidos do Centrão, que botou dinheiro do orçamento público na lata do lixo ou da corrupção, no caso do município do Maranhão, que foi extraído 500 mil dentes e tinha 40 mil habitantes, no caso de superfaturamento da Codevasp, no caso de 140 milhões para a mãe de um dos relatores do orçamento lá atrás, para a cidade dela, para beneficiá-la no processo eleitoral, no caso de venda de emendas de relator, noticiado inclusive pelo Fantástico, que ensejou um debate público, embora ainda não a cassação do mandato do deputado envolvido. E esse orçamento secreto, que o Bolsonaro tentou se afastar da campanha eleitoral quando foi ele que pagou e foi amplamente criticado pelo Lula, busca criar um mecanismo de sobrevivência com esse projeto de resolução. Um mecanismo de sobrevivência porque o Supremo está julgando uma ação do PSOL que declara ou que pede a inconstitucionalidade. O voto da ministra Rosa Weber é um voto muito duro, com a clareza de que esse orçamento é inconstitucional. E mesmo o projeto de resolução foi rechaçado pela ministra Rosa Weber, falando que era comprovação do delito. Aconteceu um delito nos últimos 4 anos, que é o fatiamento do recurso público para lambuzar alguns e construir uma base alugada na Câmara dos Deputados. Pois bem, os partidos que orientam a favor dizem que essa emenda, esse projeto de resolução, dá mais transparência. Que transparência pode ter um orçamento ao arrepio da lei, que uma parte dele é comandada pelo presidente da Câmara, tendo mais poderes que todos os presidentes da Câmara dos Deputados desde 1985, 88, digamos, quando se derrotou a ditadura civil-militar e se derrotou a nova república, se construiu a nova república, se derrotou a ditadura civil-militar. Nenhum presidente teve tanto poder como teve o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, junto com esse mecanismo absurdo do orçamento secreto. E se mantém essa figura dando ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, uma fatia, uma boquinha do bolo, no sentido de um percentual de livre escolha, para construir como quiser o seu poder dentro das câmaras, as suas reeleições, ou projetos dos partidos da base que o sustentam. O relator, da mesma maneira, não é um ajuste. Faltou recursos na saúde, teremos que... Não! É de livre nomeação, escolha aqui. E as bancadas parlamentares, todas, conforme o seu tamanho, conferindo a ideia de bancadas de primeiro e segundo escalão, que para nós não importa, porque a ideia de divisão igualitária era errado também, nós queríamos todos esses recursos na universidade, no sistema público de saúde, de forma republicana. Então, não se trata aqui de dividir igualmente, se trata aqui de reconhecer que vai ter uma figura do líder, que vai ficar sentadinho nas bancadas lá, dizendo, esse aqui vota comigo na bancada, me elegeu líder de tal partido, vou dar 20 milhões. Esse aqui não, vou dar 10 mil, eu não vou dar. Que isso? Que isso? A Câmara toda vai virar um balcão de negócios? Na liderança, nas presidências da Câmara e do Senado, com uma roupagem para tentar enganar o Supremo Tribunal Federal, ou pior, a sociedade que acompanha atenta esse maior escândalo de corrupção que se busca salvar com esse projeto de resolução, não com a nossa digital, não com o nosso voto, não com o nosso apoio e, aliás, com a nossa denúncia permanente, torcendo para que o Supremo nos dê razão na segunda-feira.